Eu desdobro aqui, então, reflexões desenvolvidas em anos anteriores acerca do documentário como meio de expressão da experiência do deslocamento, através da análise de alguns filmes de cunho documental em primeira pessoa, diversamente relacionados à experiência da errância e do exílio no mundo contemporâneo. A partir da discussão de filmes que pertencem a períodos distintos e a campos diferenciados do cinema, tais como Lost, 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 de Jonas Mekas, Relatos de Ellis Island, de Robert Gobert e Georges Perec, e Cália Santa Fé, de Carmen Castilho, vou discutir diferenciações nos modos enunciativos e de construção narrativa. No primeiro momento, vou centrar minha atenção sobre as configurações enunciativas existentes nos diversos filmes evocados, observando como se distribuem ou se juntam os papéis de autor, narrador, filmador e personagem, e qual o tipo de sujeito corporal colocado no centro da narrativa e cuja experiência existencial é evocada se manifesta na tela. Em um segundo momento, discuto como implica-se narrativamente a construção temporal nos filmes citados. Parece relevante, então, de início, sublinhar que, no meu entendimento, a expressão documentário em primeira pessoa não aponta obrigatoriamente para a primeira pessoa do singular, podendo haver filmes como de Georges Perec e Robert Gobert, cuja configuração enunciativa central remete à primeira pessoa do plural. Um nós, no caso de Retrato de Ellis Island, que em última instância condensa de modo episódico e elíptico fragmentos da trajetória biográfica familiar e do sentimento de mundo desses dois filhos de refugiados poloneses na França de ascendência judaica. Georges Perec, autor e narrador dos textos enunciados em voz-over, de forma personalizada, não é o diretor do filme, mas o seu principal porteiro. É o corpo do escritor francês, e não o do diretor, que irá aparecer fugazmente em alguns poucos planos, em cenas onde parece destinado a silenciosamente representar a figura de uma pessoa que investiga e observa vestígios remanescentes na antiga ilha que outrora acolheu o Centro de Controle dos Serviços Federais de Imigração norte-americanos. Estou falando muito rápido? Não dá para acompanhar? A personalização da enunciação aqui também se dá pela adoção de um procedimento estético singular, que é o da colocação, no final dos anos 70, no espaço vazio da locação explorada em cores pela câmera, de ampliações de registros fotográficos em preto e branco de pessoas que por ali circularam no início do século passado. Para além da potencialização da força evocativa das figuras que aparecem nas imagens, através do seu aumento de tamanho, a colocação das ampliações do cenário em lugares próximos onde os registros fotográficos originais foram efetuados, explicita para o espectador marcas da enunciação e aponta para o caráter construído da representação que lhe é dado a ver. A questão da implicação pessoal de Perec e Gobert com o universo que investigo encontra-se enigmaticamente colocada nos primeiros segundos da abertura. Entretanto, o retardado desvendamento da natureza dessa implicação só ocorre 40 minutos após o início do filme, quando é finalmente explicitada a ascendência judaica de ambos e a condição comum de filhos de refugiados poloneses na França. É quando a voz-over, por um breve momento, profere na primeira pessoa do singular poéticos e interrogativos enunciados, apontando para sentimentos e pensamentos que afloram na cindida subjetividade do enunciador, ao procurar expressar para terceiros a dimensão mais propriamente pessoal de uma experiência de errância e de exílio enquanto judeu, diferentemente compartilhada no contexto da Segunda Guerra Mundial, não apenas com Gobert, mas ainda com milhões de outras pessoas. Se Perec e Gobert já nasceram no exílio, o exílio aconteceu para Jonas Mekas no início da sua vida adulta, quando, envolvido em atos de resistência à ocupação alemã, perseguido pelos nazistas, teve de deixar o seu país natal, a Lituânia, transitando de 44 a 48 por diferentes campos para refugiados de guerra, antes de emigrar para os Estados Unidos em 49. Em longas que realiza a partir de Walden, de 69,
baseados em registros de cunho documental, ele assume simultaneamente os papéis de autor, narrador, câmera e personagem. Algo comum em filmes de cunho autobiográfico, onde, como lembrou recentemente Juliette Goursat, esses papéis, geralmente assumidos por indivíduos diferentes e que fazem explodir a enunciação em uma multidão de enunciadores, encontram-se reunidos em uma só pessoa. Um aspecto central da personalização da enunciação nos filmes do Jonas Mekas é o seu estilo muito pessoal de registro de cenas e situações, que se consolida na sua obra na primeira metade dos anos 60. Se a presença do corpo do cineasta na tela, dependendo dos filmes, é intermitente e pode até ser rarefeita, como os dos primeiros rolos de Lost, de modo muito mais frequente nesse filme, o espectador ouve o timbre inconfundível com o qual enuncia, em inglês, com forte sotaque estrangeiro, falas eminentemente subjetivas, exteriorizando emoções, reflexões e pensamentos. O recurso à voice-over, no longa Cali Santa Fé, é menos preponderante, mas é, entretanto, reiterado no curso do desenrolar do filme. Em compensação, de modo constante, a diretora é representada em cena na sua busca de um maior entendimento retrospectivo de um acontecimento disruptivo que marcou a dobra da sua existência. A cineasta é ferida pela polícia política chilena um ano aproximadamente após o golpe militar, no dia 5 de outubro de 74, no curso de um ataque surpresa à casa da rua Santa Fé, onde ela residia clandestinamente, com seu marido Miguel Henriques, dirigente máximo do movimento de esquerda revolucionário, junto com as duas filhas do casal. Miguel é morto. Ela é levada ferida e inconsciente para um hospital. Após um período de internação, é expulsa do Chile. Banida do seu país pela ditadura de Pinochet e residente desde então, basicamente, na França, realiza, mais de 30 anos depois, o documentário, no qual procura retomar o fio da meada da sua trajetória de vida. Uma das linhas fragmentadas, porém cronicamente desdobrada na narrativa, é dedicada à tentativa de reconstituição do que ocorreu na Rua Santa Fé, naquele fatídico dia 5, após o momento em que as balas a atingiram. Além de narradora e diretora, Castilho é constituída como personagem. Sua constante atuação em cena focaliza a nossa atenção, como, por exemplo, quando a vemos acompanhada por uma amiga que desempenha o papel de mediadora, dialogando com vizinhos, testemunhos ou protagonistas silenciosos das ocorrências de outrora. Juliette Goursat, que retoma aqui observações de Dulon, sublinha que a presença do corpo dos realizadores na tela, nesse tipo de situação documental, é essencial, na medida em que o depoimento oral não parece aqui ser suficiente. As imagens devem mostrar o corpo nos lugares ou no ato de testemunhar. Isso porque, segundo o estudioso francês, cito, o corpo do testemunho presentifica o acontecimento ao estabelecer uma continuidade física entre o passado e o presente do encontro. O testemunho faz mais do que contar, ele designa o rastro que é e dá a ver, melhor do que qualquer outro vestígio, a permanência do passado. Fim de citação. A presença física do corpo da realizadora do filme efetivamente cumpre essa função, como ocorre também, por exemplo, com o corpo do Coutinho, do Cabra Marcado para Morrer, nas gravações dos seus reencontros e diálogos com os galileus de Vitória de Santo Antão. Entretanto, as aparições do realizador brasileiro são mais rarefeitas e o estilo de registro das cenas é mais casual. Em muitas cenas de Cali Santa Fé, a realizadora chilena parece ter programado a sua filmagem a partir da definição prévia de suas posturas corporais ou de percursos a pé que ela realiza dentro do quadro, sozinha ou junto com amigas. Nas situações em que dialoga com terceiros ou participa de conversas com várias pessoas, há sempre cuidadosos planos e contraplanos das conversas. Lembro que no Lost, quando aparece em cena, Mekas, por vezes, realiza performance para a câmera,
ou se coloca em cena realizando atividades, mas não há, na maioria dos casos, decupagem prévia, muito precisa, da disposição do seu corpo na cena e no quadro. Não tenho aqui como prolongar ou alargar esses breves comentários sobre o modo de aparição dos corpos dos realizadores nos filmes documentários em primeira pessoa, o que poderia ser tema de outra comunicação que desenvolveria uma análise comparativa desse tipo peculiar de auto-mise-en-scène. Vou então, no segundo momento, sinteticamente apontar como se implica narrativamente a construção temporal dos filmes citados diante da possibilidade da cristalização da experiência vivida a partir do registro de instantes decisivos ou quaisquer do cotidiano e da eventual incorporação de material de arquivo. Relatos de Aylan constroem uma sutil e enigmática articulação com grande ambição de universalidade entre enunciação personalizada, focalização local e ramificações históricas de experiências de deslocamento transnacionais. A focalização local é dada aqui não apenas pela restrição, na maior parte do documentário, das filmagens ao espaço interno das edificações do antigo Centro de Controle e Seleção do Serviço Federal de Imigração norte-americano, mas ainda pela remissão, mesmo que elíptica e fugaz, à singularidade diferencial da percepção por Perec e Baudelaire do significado das trajetórias das suas famílias de judeus exilados. O tempo preponderante do enunciador é o do presente, da sua permanente, problematizada busca de compreensão das vivências outrora intensamente condensadas no não lugar que a ilha constituía. Se na maior parte do desenrolar da narrativa é a experiência histórica da passagem dos imigrantes pela ilha que é evocada, a ligação estabelecida pelo enunciador entre aquela experiência e a vivência de ambos, aliadas à exploração pela câmera de espaços em ruínas, onde de modo recorrente surgem as imagens espectrais das ampliações fotográficas, transforma o lugar num espaço alegórico de representação do lugar do exílio, da ausência do lugar, do não lugar. Cabe ressaltar nesse quadro o quanto o enunciador, ao quase concluir as suas falas, partiu do seu sentimento pessoal de não pertencimento, até mesmo a qualquer comunidade judaica, mesmo tendo sido designado judeu e tendo sobrevivido. Lost foi lançado em 76, bem depois do lançamento em 69 de Walden e de Reminiscências de uma Viagem à Lituânia, em 72. Foram incluídos, nesse último filme, Reminiscências, registros efetuados pelo cineasta nos anos 50, que irão reaparecer no dia 76. A recíproca não acontece. Em uma gravação realizada por ele, por ocasião da volta ao seu território de origem, em 72, aparece sim Lost, composto apenas por material captado entre 49 e 63. Por quê? Em última instância, entendo que tratava-se para o cineasta, com essa obra, de desenhar o sinuoso movimento de recomposição da memória de um trajeto que partiria da involuntária e solitária condição de expatriado recém-chegado em uma nova terra de arribação e haveria de evocar a amplidão do seu desassossego, a persistência latente do sentimento de desterro na sua economia psíquica, dilacerada para além das eventuais e positivas alterações, porventuras advindas nas suas condições de vida após a sua chegada. Mas que poderia, ao cabo do relato, apontar para uma recomposição pelo narrador do seu próprio eu, recomposição intrinsecamente relacionada à consolidação da emergência de um novo sentimento íntimo de pertencimento a um novo grupo, o dos cineastas de vanguarda norte-americano, do início dos anos 60, grupo que Jonas muito contribuiu para criar e consolidar. Tal recomposição era anterior à sua viagem de volta à Lituânia.
Como procurei demonstrar na minha comunicação do ano passado, e enfim, lamento quem esteve presente, porque tem uma parte que, enfim, com outras palavras se repete parcialmente, Lost é uma obra de cunho ensaístico, que dialoga com a tradição romântica das narrativas de formação, na qual a errância do protagonista da história desempenha papel central. A lembrança do passado ocorre no filme na confluência de diversas memórias coletivas, sendo que a mais pregnante inicialmente é a do exílio. As falas em voz-over, apesar do seu caráter frequentemente elíptico e enigmático, desempenham um papel central na condução da narrativa e na configuração de uma expressão audiovisual da subjetiva cindida do exilado, bem como do processo memnônico vivenciado pelo narrador-diretor no seu esforço de rememoração da sua trajetória existencial no curso dos primeiros 14 anos da sua vida nos Estados Unidos. A sua voz é a única que ouvimos em todo o filme. É árduo o trabalho de acompanhamento da recomposição pelo filme, da evolução da trajetória do protagonista, no curso da narrativa, mas é possível, entretanto, através de uma análise atenta, progressivamente apreender o desenho da travessia do herói que a trama compõe, bem como a figuração subjacente dos movimentos memnônicos que surgem no trajeto. Apesar dos seus intricados desdobramentos e do seu caráter essencialmente elíptico, a narrativa, no conjunto dos 6 rolos do filme, efetua um percurso relativamente linear. Predomina nos 2 primeiros a busca de uma expressão problemática e lacunar da experiência dos anos iniciais do exílio, parcialmente compartilhada com os conterrâneos deslocados de guerra. No curso dos 2 rolos subsequentes, o espectador atento pode observar a progressiva emergência de novos laços no território de arribação, o surgimento de sucessivas e telegráficas alusões ao progressivo envolvimento do enunciador com a crítica, a realização cinematográfica e a cena artística nova-iorquina. Quase todas as cenas do 4º rolo envolvem manifestações de rua em prol da paz, ocorridas em Nova York, durante a Guerra Fria. Ressalta, a partir do 5º, a celebração do encontro do cinegrafista-diretor com a natureza, com pessoas e com espaços habitados onde circulam. Através da sua movimentação corporal e do gesto das suas mãos, que livremente deslocam a câmera, em intensos movimentos líricos, há uma celebração de um reencontro com a natureza e, em última instância, uma exaltação do exercício da liberdade de criação e da inovadora ampliação dos recursos expressivos do cinema, levada a cabo pela vanguarda cinematográfica norte-americana, da qual Mekas era então um dos integrantes mais expressivos. Na última sequência do filme, ao concluir o relato da sua travessia, o narrador usa de modo brusco e alternado a terceira e primeira pessoa do singular, referindo-se a si mesmo como um outro, no próprio instante em que exalta o ressurgimento de lembranças, que remete implicitamente a uma cena do primeiro rolo, em que era evocada uma saída com amigas, que alegremente dançavam na beira da praia, plano paradoxalmente associado a uma metafórica meditação sobre a morte espiritual dos imigrantes lituanos, melancolicamente presos à ilusão da possibilidade de um retorno próximo à terra de origem. O dilaceramento do narrador, então, remetia ao seu distanciamento dessa comunidade de pertencimento. A simples vivência pelo protagonista de um novo estar junto, naquela mesma praia, em um dia qualquer, com um novo grupo de amigos, aos quais estava ligado por laços de pertencimento, que remete à dimensão da cultura e do compartilhamento de um ethos comum no território de arribação, reavivou a lembrança daquele momento de incerteza posterior à sua chegada, compartilhado com aquela outra comunidade de pertencimento. O surgimento de tal reminiscência, ao que tudo indica, tornou-se possível pela efetuação do trabalho do luto, que a própria conclusão do filme significou.
Para além do sentimento cósmico de pertencimento ao planeta Terra, a ordem ao qual o enunciador afirma pertencer é a do cinema, que se convencionou chamar de vanguarda ou experimental. Não é apontado nenhum novo elo do narrador com a comunidade nacional do território, onde 49 aportou, e não parecem sobreviver resquícios do seu antigo laço com a pequena nação lituana. Carmen Castilho, à semelhança de Mecas, guardada todas as proporções, tinha também por ambição com seu filme, através de uma elíptica recomposição de cunho memorialístico de fragmentos da sua trajetória existencial, de construir uma identidade narrativa, porém compreendida de forma ainda mais abrangente em situação, no âmbito de uma nacionalmente circunscrita dinâmica histórica, política e social. Em ambos os casos, tal projeto de construção parece corresponder a uma imperiosa necessidade, por parte do enunciador, de reencontrar-se na sua cindida história, esposando os sinuosos movimentos da memória, que significa não apenas presença a uma simultaneidade de tempos, mas ainda em constantes traçados entre o esquecimento e a lembrança. O subsequente sucinto e telegráfico cotejo desse filme, com o do cineasta lituano, apenas esboçado nos limites desse final da minha comunicação, aponta algumas diferenças de materiais, evidentemente, mas também de abordagem. É mais amplo o arco temporal do documentário de Castilho. Afora esparsas e rarefeitas referências ao período da Unidade Popular, 70 a 73, são aludidos acontecimentos ocorridos desde o golpe militar de 11 de setembro de 73 até 2005, data da última volta de Castilho a Santiago, antes do lançamento do filme em 2007. A ordenação do relato não segue, entretanto, uma trilha linear, como acontece no filme, em última instância, do Mecas. O núcleo memorial principal é o ataque da polícia à casa da Calha Santa Fé e a sincopada elucidação progressiva das consequências do disruptivo acontecimento de 5 de outubro de 74. Afora algumas cenas rodadas por Adolfas Mecas e pelo cineasta Ken Jacobs, todos os materiais mudos do Lost foram registrados por Jonas. Castilho, em compensação, recorre a uma grande variedade de registros audiovisuais ou de imagens de arquivo, minoritariamente extraídos do seu acervo pessoal e provenientes basicamente de dois tipos de acervo. O acervo de reportagens televisivas de emissoras aliadas do regime militar, que constituem outro regime de enunciação, e o do movimento político ao qual pertenceu, o MIR. Finalmente, como já estava explícito nas considerações iniciais dessa minha fala, todos os registros efetuados pela equipe da diretora foram gravados em som sincrônico, documentando, na maior parte das vezes, interlocuções dela com parentes, amigos, conhecidos ou companheiros do movimento que ela encontrou por ocasião da produção do filme. É notável e diferente a dimensão coral que o filme progressivamente adquire, pela incorporação de intensos diálogos e candentes cenas de encontros com terceiros, desenhando, a partir de uma intensa focalização na Calha de Santa Fé, um alentado retrato de instantes decisivos da entrelaçada trajetória de toda uma geração de militantes de um período chave da história contemporânea do Chile. Por isso, rapidamente, no curso da narrativa, a enunciação transita do eu a um nós, claramente identificado como um nós miristas. A volta do exilado ao país de origem, fora de campo do Lost, é central no relato do Cali, embora, em compensação, a exploração do longo tempo da permanência na terra de asilo seja rarefeita e se limite à inclusão de alguns estudados planos de Paris e a escassas alusões no conjunto dos textos ditos em voz-over do filme. Tais alusões, entretanto, têm peso na narrativa, na medida em que buscam contribuir para a expressão da tumultuada dinâmica dos sentimentos de pertencimento
da banida militante de uma comunidade nacional politicamente cindida. Quando se enuncia, o eu nem sempre é igual a si mesmo. Eus realmente existentes, em instantes diferenciados no ecoar da duração do relato, que ao cabo do desenrolar da sua extensão, compõem uma identidade proteica, do qual o filme, conforme já apontado por Sobchak, permite fazer a experiência. A relevância específica do documentário de Carmen Castilho, para nós brasileiros, que reiteradamente vivenciamos fraturas em nossa imaginada e efetiva comunidade de destino, é a ênfase dada à incontornável dimensão política da existência do indivíduo, ainda que deslocado, no seio de uma comunidade nacional.